Bom dia a todos. Gostaria de agradecer esse gentil convite para participar aqui desse debate sobre privacidade e inteligência artificial. E para mim é um enorme prazer, uma honra poder contribuir um pouquinho com essa conversa. Queria usar o meu tempo para a gente fazer agora uma passagem aqui no nosso debate. A gente tem focado muito sobre aplicações de inteligência artificial. Eu queria dar um passo atrás e a gente analisar dados pessoais como a base que torna possível essas aplicações de inteligência artificial. Então, antes disso, muito rapidinho, eu sou professor da UERJ e sou diretor do ITS, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, que fica aqui do lado, atravessando a rua, na Assembleia 10. O ITS é um instituto que foi criado, ele existe há 5 anos, mas é fruto de um trabalho de mais há 15 anos dos seus diretores, e especialmente no tema de inteligência artificial, gostaria de destacar que o ITS hoje ele é o coordenador de uma rede global de centros de pesquisa em Direito e Tecnologia, que é a Global Network of Internet Society Research Centers. Essa rede ela foi criada pela Universidade de Harvard em 2011 e a sua coordenação rotaciona por diferentes centros a cada 2 anos. Nesse biênio, o ITS é o coordenador dessa rede, congregando aí mais de 100 centros de pesquisa pelo mundo afora sobre direito e tecnologia. No final de 2017, nós fizemos um grande evento aqui no Rio de Janeiro sobre inteligência artificial e inclusão. E aí queria colocar já esse ponto importante nesse nosso debate, que é a chave interpretativa de inclusão. Inteligência artificial é quase como que o começo de um novo tempo no qual diferentes países, com suas diferentes regulações, vão aplicar essa forma da gente conseguir melhorar serviços e atividades no setor público e no setor privado. Mas, ao mesmo tempo, a inteligência artificial pode aumentar o gap, aumentar o abismo entre aqueles que têm acesso à tecnologia e aqueles que não têm acesso a essa tecnologia, entre aqueles que são protagonistas e aqueles que são usuários, meramente usuários dessa tecnologia. E aí o Brasil tem um desafio a desempenhar. O Brasil perdeu os mais diversos bondes de desenvolvimento tecnológico. E em inteligência artificial, o Brasil precisa vencer essa etapa em que o nosso país, grande parte das vezes, o que ele traz para as grandes empresas de tecnologia é tão somente um grande número de usuários. O Brasil disputa extremamente com a Índia, segundo ou terceiro lugar entre o maior número de usuários das principais redes sociais no mundo. Mas essas redes sociais não foram criadas no Brasil, essas redes sociais foram nem mesmo pensadas para usuários brasileiros, mas o Brasil contribui para o sucesso dessas mais diversas empresas, de diferentes nacionalidades, de diferentes perspectivas, com número de usuários. E acho que é importante a gente pensar que isso não se repita também com o desenvolvimento de tecnologias para inteligência artificial. Então, por isso, reunimos aí mais de 100 professores do mundo inteiro que vieram para o Brasil para discutir justamente esse futuro da inteligência artificial com foco em inclusão. Para quem quiser saber mais sobre esse evento, nós criamos um site que é esse aianinclusion.org. Lá vocês podem ter acesso a todos os painéis desse evento realizado no Museu da Manhã e também leituras sobre cada um dos temas envolvendo inteligência artificial e inclusão. Saúde, transporte, educação, administração pública e, por que não, regulação de inteligência artificial fazem parte aí desse pacote de textos, leituras, vídeos que pode ser interessante para vocês. Bom, mas dito isso, queria focar minha fala aqui em 6 pontos. Vou tentar ser bem rapidinho para a gente não estourar aqui o nosso tempo. Quanto mais esse painel se aproxima do almoço, mais fico tenso de que vocês tenham, enfim, outras necessidades mais prementes. Enfim, vou fazer a piada sobre a fome de conhecimento e o horário do almoço, enfim, seria o tanto quanto infame. Mas, infame que lembra fome. Mas, enfim, e também nunca faça uma piada que você nunca fez antes, tá? Que só apareceu na sua cabeça quando estava falando, quando você estiver falando em público. Enfim, ó, péssima ideia. Fica a dica. Então, vamos lá. Eu tenho 6 pontos. Queria começar discutindo sobre
privacidade e proteção de dados, que é justamente esse momento em que a gente vai aqui tentar entender qual é a vinculação entre privacidade e inteligência artificial, né, e proteção de dados, que é aqui o meu segundo ponto. E aí eu queria trabalhar com 4 casos de inteligência artificial. Primeiro, predição. Segundo, reconhecimento facial. Terceiro, direitos ligados à inteligência artificial. E, por fim, o chamado direito à explicação. E aí, já falando com o professor Eduardo, que eu não vou esgotar o tratamento da LGPD. Na verdade, deixei grande parte da discussão de LGPD para a sua fala. Então, assim, a gente evita sobreposições. Grandes vantagens a gente ter falado sobre esse tema no passado. Vamos lá. Então, privacidade não morreu. É importante a gente deixar isso claro, porque quando a gente vai trabalhar, vai participar de um evento em que privacidade está no título, muitos se questionam, privacidade e tecnologia não é, na verdade, quase que um antagonismo? Para eu ter acesso à tecnologia, eu tenho que abrir mão da minha privacidade? Não é esse o jogo que é jogado? É importante a gente dar um passo atrás e entender do que estamos falando. Lá atrás, em 1890, quando o direito à privacidade é conceituado pela primeira vez nos Estados Unidos, ele aparece num artigo de 2 juristas, Samuel Warren e Louis Brandeis, na época, então, ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. E lá em 1890, privacidade, ou direito à privacidade, aparece conceituado da seguinte forma. Direito à privacidade é um direito ao isolamento. É um direito a você resguardar uma esfera íntima, privada, própria, que te separa da sociedade. Esse direito ao isolamento serve como uma primeira definição de um chamado direito à privacidade. Em época de rede social, acho que é fácil entender que privacidade não é mais direito ao isolamento, que é ao contrário, que a privacidade, transmutada numa visão de proteção de dados pessoais, ela não quer te tirar da sociedade. Ao contrário, ela quer criar meios pelos quais você possa estar em sociedade, dialogar com o outro, interagir com o outro, ter acesso a serviços, ter acesso a produtos, mas ainda assim resguardar uma esfera de controle sobre os seus dados pessoais, aqueles dados que te identificam, que dizem o que você é. E aí é muito interessante a gente contrastar essa ideia de que privacidade já morreu com 2 falas do Mark Zuckerberg, o criador e o CEO do Facebook, uma das maiores redes sociais do mundo, quando em 2010 o Zuckerberg dizia que privacidade não é mais uma norma social, quase como que ecoando a ideia de que privacidade já morreu e que ao estar na rede social você abriria a mão da privacidade. É muito interessante que esse ano o mesmo Mark Zuckerberg diz que ele enxerga que o futuro do Facebook é na privacidade, em criar meios pelos quais as pessoas podem se comunicar de forma privada, segura, tendo a certeza de que intrusos, terceiros, não fazem parte daquela comunicação. Existe uma mudança drástica no discurso do Mark Zuckerberg em 9 anos. E acho que isso, se não mais por nada, é uma evidência de que o debate à privacidade está mais vivo do que nunca. De que o debate à privacidade, sobre o direito à privacidade, está longe de ser um tema do passado, um tema de história do direito. Ao contrário, a privacidade nunca esteve tão viva. E tão viva está que a The Economist dedicou essa capa muito famosa à ideia de que dados pessoais são o novo petróleo. Dados pessoais são o combustível de uma nova indústria. Estamos falando aqui sobre 4ª Revolução Industrial. A 4ª Revolução Industrial tem como sua matéria-prima justamente o acesso a dados. E grande parte desses dados são dados pessoais. Resta saber como é que a gente reage a esse cenário, em que os nossos dados são o combustível de novos modelos de negócio. A gente pode reagir imaginando, primeiro, que esses dados, como coloca aqui a professora Teresa Escassa, da Universidade de Ottawa, que os dados deixaram de ser apenas um efeito lateral de uma produção industrial, comercial, de consumo, para se tornar, na verdade, o recurso, a matéria-prima que faz com que essas atividades existam. E aí, resta saber como é que a gente reage. A gente pode reagir com um copo meio cheio ou com um copo meio vazio. Você pode dizer que isso será a ruína desses direitos, que isso será o fim da privacidade como um todo. Ou você pode entender que existem novas formas em que essas tecnologias vão propiciar acesso a produtos e a serviços inovadores e que isso é muito bom.
E aí, curioso perceber que no finalzinho do ano passado, o tema da redação do Enem foi esse aqui: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Muita gente festejou, muita gente que trabalha com proteção de dados e privacidade disse: esse é o reconhecimento de que esse tema é relevante, é a redação do Enem. E se não mais por nada, era interessante que jovens que estavam fazendo o Enem parassem e refletissem sobre esse assunto. Acho que vale a gente fazer aqui também um corte de natureza etária, né? Quando a gente discute o futuro da inteligência artificial e como o direito se acopla nesse futuro, nós temos que pensar nas próximas gerações, para quem o debate de inteligência artificial será quase que invisível. Muitos aqui viveram um momento, viveram um mundo sem internet e se lembram do que é uma infância, uma adolescência sem internet. E o impacto que a internet progressivamente teve em nossas vidas, na forma como a gente se informa, se diverte, interage com terceiros. Os mais jovens hoje poderão dizer que eles viveram algo semelhante ao que nós passamos. Uma sociedade em que a inteligência artificial não era ainda a comandante, a força que levava adiante as formas pelas quais nós interagimos com o outro, nos divertimos, nos informamos. A mesma transformação que nós vivemos com relação à internet, as gerações futuras vão viver com relação à inteligência artificial. E talvez, enfim, os nossos filhos e os nossos netos vão nos perguntar: mas como é que era viver num mundo em que, na verdade, não era a inteligência artificial que escolhia a sua música, a notícia que você vê, o conteúdo que você acessa, quem são os seus melhores amigos? E aí, nós vamos ter uma história para contar. Uma história de um passado que será absolutamente inovador para essas futuras gerações. Estou contando isso para que a gente tenha uma visão equilibrada sobre inteligência artificial. Que a gente não caia num fatalismo de achar que os algoritmos estão aí apenas para manipular nossos dados e entregar um certo futuro apocalíptico, escatológico. E, por outro lado, também não cair numa ideia de que a inteligência artificial será salvacionista, que todos os nossos problemas serão resolvidos se a gente salpicar um pouquinho de inteligência artificial em qualquer dos desafios, das agruras, das dificuldades que a vida nos coloque. Ter essa visão equilibrada é muito difícil, pessoal. A tentação é a gente cair nos dois extremos. Ou a gente adotar uma visão muito pessimista ou uma visão muito otimista. E aí, talvez, proteção de dados pessoais seja a estrada que nos leva a esse equilíbrio. Como assim? A gente precisa entender que proteção de dados está na base de grande parte de aplicações de inteligência artificial. Vão aí alguns exemplos. Esse é um dos exemplos mais conhecidos. É o caso daquela cliente da loja de departamentos Target nos Estados Unidos, em que, não sei se vocês conhecem esse caso, é um caso muito comentado para quando se começa a estudar Big Data, né, tratamento de grandes volumes de dados. O que essa loja fez? A partir de um mapeamento de hábitos de consumo de todos os seus clientes, ela chegou à seguinte conclusão: se 3 fatores forem elencados, se 3 fatores estiverem juntos, eu chego a um resultado, eu consigo fazer uma predição. Que fatores são esses? 1, a minha cliente é uma mulher. 2, ela trocou o creme hidratante com cheiro para creme hidratante sem cheiro. E terceiro, ela compra suplemento de zinco. Esses 3 fatores somados significam que ela está grávida. Então, a loja começa a mandar cupom para o e-mail da cliente dizendo: compre seu enxoval com a gente. Como vocês podem imaginar, esses e-mails foram interceptados pelo pai da adolescente, que tinha 16 anos na época. O pai ligou para a loja revoltado, dizendo: para que vocês estão mandando esse cupom aqui para casa? Enfim, minha filha é uma adolescente, enfim, ela nem tem relações sexuais ainda. O final da história, acho que é fácil de vocês preverem. Passado algumas semanas, ele usou o cupom, né, num segundo contato... Ele usou o cupom, foi isso? Num segundo contato, o pai pede desculpas à loja, dizendo: olha, estavam acontecendo coisas aqui em casa das quais eu não sabia, o bebê está previsto para chegar em agosto, enfim... Costuma dizer que a brincadeira é que o pai é sempre o último a saber. Mas quando a loja de departamentos sabe primeiro do que o pai, acho que é uma história que mostra como a gente está caminhando para um cenário, enfim, muito delicado, muito complexo. E ele é tão complexo que essa predição ela pode ser levada aos mais diferentes cenários. Por exemplo, o governo da Polônia
para tornar mais ágil o acesso a seguro-desemprego e atendimento a desempregados, criou uma forma também de, através de uma decisão algorítmica, fazer um grupo de perguntas que, uma vez respondidas, direcionavam esse desempregado para 3 pacotes de serviços muito distintos, ou 3 soluções muito distintas. O problema era, se você é um desempregado na Polônia e você tem as suas 20 perguntas à frente, você não sabe qual tipo de resposta te direciona para o pacote 1, 2 ou 3. E o pacote 3 significa que o governo da Polônia não vai te ajudar. Então você quer fugir do pacote 3. Você quer estar enquadrado no grupo 1 e 2. O problema é, como é que você é enquadrado no grupo 1 e 2? Existe uma enorme assimetria de informação aqui sobre como cada pergunta é valorada, como cada resultado é encaixado. E aí a gente começa a trabalhar com um conceito que me parece muito importante para o futuro da inteligência artificial, que é mais transparência. O risco aqui é a gente comprar soluções de inteligência artificial que são caixas pretas, que não se sabe exatamente como se chega àquele resultado, e aí nós temos resultados que são indevidos, que são prejudiciais. E esse é o problema quando a gente começa a trabalhar com predições, né? O que são predições? Formas em que um algoritmo vai, a partir de comportamentos prévios, pretéritos, né, prever qual será o resultado, qual será o comportamento de um futuro. E esse algoritmo preditivo está na base de grandes aplicações de inteligência artificial utilizadas para o direito, né? Estamos discutindo aqui, né, predição sobre como um determinado magistrado vai julgar com base em julgados antigos, né? Tudo isso é alimentado com dados. E aí precisamos saber como é que esse algoritmo é alimentado para se evitar situações que podem ser enganosas, que podem ser equivocadas. E, gente, a gente não precisa ir longe e pensar em algoritmo que vai prever jurisprudência. Isso acontece com cada um de vocês no seu dia a dia. Algoritmos preditivos estão embarcados nos aplicativos que vocês utilizam nos seus celulares todo santo dia. Por exemplo, eu tenho certeza que alguns de vocês aqui têm conta na rede social Facebook. Ao mesmo tempo, tenho certeza que muitos de vocês jamais foram às configurações do Facebook para saber quem o Facebook acha que você é. E então, se eu não falar nada de importante nessa minha fala aqui, olha, pelo menos vamos usar isso aqui, ó. A única coisa, quando vocês terminarem aqui e forem embora, almoçar, assim, eu fui na palestra da EMESH, foi muito interessante, teve várias palestras interessantíssimas, uma menos, mas naquela ali teve uma coisa que foi interessante. Eu tenho que ir nas minhas configurações do Facebook e ver as minhas configurações de anúncio. Façam isso, gente. Olha só, vão lá no Facebook, entrem em configurações e cliquem em anúncios. Lá em anúncios, vocês vão tentar entender quais são as suas preferências de anúncios. Você vai dizer, minhas preferências de anúncio? Eu nunca indiquei isso. Indicou sim. Como é que você indicou? Quando você curtiu, compartilhou, viu um vídeo, comentou, você está alimentando aquele algoritmo, dizendo a ele o que você gosta, quem você é, o que você prefere ver e o que você não quer ver. Bom, isso pode estar certo ou pode estar errado. As minhas preferências de anúncio na categoria alimentos dizem que eu gosto de whisky e Skol. Eu gosto que o Facebook pergunta se, enfim, se isso foi útil para mim. Acho que, enfim, não. Sobre esportes, enfim, tá lá, futebol, Flamengo, tudo certo. Não vou fazer nenhuma piada sobre algoritmos que vão prever a final de um campeonato carioca envolvendo Flamengo e Vasco. Fiquem tranquilos. Enfim, triatlo já não tenho tanta certeza. Com relação a pessoas, acho muito interessante, né? Facebook acha que eu gosto do deputado Alessandro Molon, do filósofo Baruch Spinoza e da cantora Ariana Grande. Tá certinho. E aí, se a gente puder caminhar para uma discussão sobre predição, acho que vale a pena a gente colocar aqui um detalhe, já que estamos falando aqui na Emerge, e é importante a gente levar adiante um tema que seja relevante para o futuro de inteligência artificial casada com o futuro do Poder Judiciário, que muito se discute hoje no CNJ o uso de redes sociais por magistrados, e esse é um grande tema, um tema complexo, né? E acho que vale a pena a gente casar a discussão sobre uso de redes sociais por magistrados com o debate de inteligência artificial, porque são os mesmos softwares que permitem você fazer uma predição sobre um comportamento de um magistrado com base em decisões
judiciais anteriores, que também podem fazer um scrape de rede social e tentar entender como o magistrado se coloca naquela rede social, quais são as suas convicções, quais são os seus hábitos, quais são os seus comportamentos e inserir isso na predição de uma futura decisão. Então, acho que vale a pena a gente levar em consideração também esse uso de inteligência artificial, não só para ler a atuação do magistrado enquanto exercendo a atividade judicante, mas também entender que isso está em uso para entender comportamentos fora da atividade judicante. E rede social, sem dúvida, é um foco de atenção com relação a essa questão. Agora, essa predição pode falhar. E aí você tem vários estudos nos Estados Unidos muito interessantes que mostram como o uso de determinadas aplicações de inteligência artificial começam a valorar determinadas questões de forma discriminatória. Discriminatória no mau sentido. E aí a ideia de que um condenado negro teria chances de reincidência maior do que um condenado branco. E aí de onde vem isso? Qual é a base de dados que levou o algoritmo a tomar essa decisão? Esses estudos são importantes para que a gente não caia na perspectiva salvacionista, em que a gente tenha uma visão equilibrada, de entender como algoritmos e inteligência artificial tornam a atividade do magistrado mais rápida, mais eficiente, mas que é preciso que a gente tenha aqui um mecanismo de checagem que seja atualizada, constante e rigorosa, para que a gente não caia aqui nessa armadilha. E essa armadilha ela é tão tentadora que grande parte das vezes em que a mídia cobre esse tipo de situação, geralmente se diz o algoritmo é racista, a inteligência artificial é discriminatória. Gente, não é nada disso. O algoritmo não é racista. O problema é que esse algoritmo foi treinado com uma base de dados falha. Foi treinado com uma base de dados que foi mal construída. E isso se aplica às mais diferentes situações, desde a câmera de reconhecimento facial chinesa que não consegue identificar pessoas da cor negra. Por quê? Porque ela não foi testada com pessoas dessa cor. Ela foi testada principalmente com asiáticos. Então, existe aqui uma situação que é importante que a gente leve em consideração sobre o futuro da inteligência artificial, que passa justamente por essa discussão sobre treinamento de máquinas, constante avaliação, e eu vou chegar ao final da minha fala falando sobre explicação. Até lá, rápidos casos aqui para pontuar essa última parte aqui da minha fala. Alguns casos. Primeiro, reconhecimento facial. Reconhecimento facial se torna um tema tão discutido que recentemente, esse ano ainda, criou uma verdadeira crise na internet com as pessoas achando que o chamado desafio dos 10 anos era uma enorme armadilha para treinar softwares de reconhecimento facial. Não sei se vocês se lembram disso, o desafio dos 10 anos foi uma brincadeira que apareceu nas redes sociais esse ano, em que você postava uma foto de 2009 e uma foto de 2019 para mostrar não sei o que. Mas, enfim, as pessoas pareceram estar muito engajadas nessa dinâmica. E aí, em algum momento, uma articulista americana disse, olha, isso pode ser usado por máquinas para treinar softwares de reconhecimento facial que tenham por foco padrões de envelhecimento. Ah, faz sentido. Se você pensar que você tem ali um número expressivo de pessoas postando fotos com 10 anos de diferença, talvez isso seja uma enorme base de dados para treinar aplicações de reconhecimento facial focada em padrões de envelhecimento. E aí, enfim, fiz uma coluna sobre esse tema no UOL, tem uma coluna no UOL sobre... não é sobre direito e tecnologia, às vezes a gente descamba para uma discussão mais comportamental sobre tecnologia, mas a pauta jurídica está tão animada que basicamente toda quarta-feira de manhã está lá um tema sobre direito e tecnologia. Não está o texto dessa quarta-feira, porque eu estava preparando essa palestra, então não tive tempo de fazer o artigo, mas estará, enfim, hoje de tarde. Já colocando aqui, porque sei que a gente grava essa apresentação, então fica aqui com minhas desculpas para o editor. Mas, brincadeiras à parte, foi interessante perceber o interesse das pessoas com relação a esse tema, se isso poderia ou não ser usado para essa finalidade. Mas acho que vale a pena a gente subir esse tema e não ficar apenas na discussão de uma brincadeira em redes sociais.
e entender que nós vamos precisar nos acostumar com aplicações de reconhecimento facial a todo momento. Nós vamos precisar estar acostumados a ver notícias na imprensa em que a pessoa foi presa porque ela trafegou em um local público ou privado e a câmera de reconhecimento facial identificou aquela pessoa como alguém que era procurado pela polícia. E aí sinalizou a polícia e a pessoa foi presa. Isso já acontece em determinados espaços privados, enfim, em shoppings, lojas que vão utilizar câmeras de reconhecimento facial, mas esse ano ficou bastante conhecido esse caso em Salvador, em que o sujeito foi vestido de mulher. E aí esse caso é interessante porque talvez, eu não tenho certeza se o procurado pela justiça aqui sabia que na praia ali de Salvador, no circuito do trio elétrico, você tinha alguns pontos com câmeras de reconhecimento facial. Mas caso ele não soubesse, o fato dele ter ido vestido de mulher é mais interessante ainda, porque mostra como nem mesmo fantasiado, trocando o gênero, enfim, você consegue escapar desse reconhecimento facial que vai, na verdade, olhar pontos específicos, né, na sua estrutura craniana e ali chegar a uma identificação. Esse caso é interessante, e aí eu vou andar bem rápido aqui, porque essa fala eu sei que o Eduardo vai cobrir. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada e que entrará em vigor, se tudo der certo, em agosto do ano que vem, ela é falha no que diz respeito à proteção da privacidade dos dados pessoais ligados a casos como esse. Ela, na ponderação entre segurança e proteção de dados, ela claramente tende para a segurança. E aí, gostaria de chamar a atenção de vocês que a lei não se aplica ao tratamento de dados realizados para fins exclusivos de segurança pública e atividades de investigação e repressão de infrações penais. O que a lei faz será editada uma nova lei, uma futura lei, que procurará gerar essas proteções no que diz respeito à privacidade e à proteção de dados para fins de segurança pública e investigações criminais. Essa lei hoje não existe. Então, muito da aplicação de reconhecimento facial hoje no Brasil trafega a descoberto no que diz respeito a esse balanceamento aí entre interesses de segurança e interesses de privacidade. Mas isso é um super tema que fica para o futuro. Vou passar rapidinho aqui, só um último detalhe sobre reconhecimento facial. Vocês sabem que o metrô de São Paulo, da linha 4, tinha tentado aplicar câmeras de reconhecimento facial não para fins de segurança pública, mas sim para fins de voltar publicidade customizada para as pessoas. Vocês viram isso? A ideia era o seguinte, ele reconhecia as suas emoções. Então você estava esperando o metrô, na frente da porta do metrô, e a câmera reconhecia se você estava feliz, triste, cansado, doente, e aí aparecia lá uma publicidade que era justamente a compatível com o seu estado anímico evidenciado por suas feições. Então, se você estivesse doente ou espirrasse, por exemplo, talvez aparecesse lá uma propaganda de aspirina, né? Oi, tá doente, né? Enfim, compra uma aspirina, é bom. Vocês podem imaginar, isso parece ficção científica, isso não é ficção científica, né? A tecnologia já existe, né? Foi adotada pelo metrô da linha 4 de São Paulo, mas o IDEC, através de uma ação popular, conseguiu que, pelo menos liminarmente, o metrô desligue essas câmeras, porque não estava claro quais eram os padrões ali de consentimento para que esses dados fossem tratados, coletados e utilizados para essa finalidade. Quando a gente pergunta a utilização da inteligência artificial, queria só destacar que a gente está aqui discutindo muito o algoritmo, né? A inteligência artificial, e é bom dizer que a gente está tratando isso como se fosse um software, um código, mas existe um debate, e esse sim parece ficção científica e também não é, que é tentar entender qual é o status dessa tecnologia. E, pasmem, será que a tecnologia tem direitos? Né? Esse é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, esses dois senhores foram assistir uma partida de futebol americano de noite, e na manhã seguinte um deles apareceu morto. Como você pode imaginar, a testemunha principal aqui é a pessoa sobrevivente na casa. E a polícia descobriu que tinha mais alguém na casa que podia ajudar na investigação. A Alexa. Um dispositivo da Amazon no qual a pessoa interage para, enfim, saber como é que está o tempo, quais são as notícias e chamar um Uber. Será que esse dispositivo também poderia dar um testemunho sobre o que ocorreu naquela noite? E aí, como vocês podem imaginar, esse caso foi muito interessante. A Amazon ingressou com uma contestação dizendo, ela não pode entregar os comandos de voz do falecido para a Alexa, porque isso feriria a privacidade
do falecido, da eventual vítima de eventual crime. E 2, a Amazon também não poderia entregar as respostas da Alexa, porque a Alexa não pode ser obrigada a falar fora de contexto. A fala da Alexa estaria protegida pela primeira emenda, ou seja, o algoritmo tem liberdade de expressão. A situação é um pouquinho mais complexa do que isso, mas isso mostra um fato interessante, que é a empresa preparando o terreno para um reconhecimento de que algoritmo se não uma quase pessoa que tem direitos, pelo menos gera ou representa uma esfera que pode ser protegida de alguma forma. No final dos contas, a Amazon acabou, enfim, entregando os dados, mas isso mostra como a empresa começa a construir uma tese de que, através de algoritmos, através de inteligência artificial, a empresa se expressa, a empresa se comunica, e que isso é protegido como liberdade de expressão comercial. Isso não é novo. Nos Estados Unidos, no caso Zhang versus Baidu, ativistas chineses tentaram fazer com que o Baidu é como se fosse o Google chinês. Tá? Ativistas chineses nos Estados Unidos tentaram fazer com que essa ferramenta de busca não filtrasse resultados com base nos parâmetros chineses. Então, por exemplo, se você estiver na China e você procurar por Praça da Paz Celestial, você nunca vai achar uma foto de uma pessoa na frente de um tanque, porque esse resultado está filtrado na China. E aí, nos Estados Unidos, esses ativistas falaram, olha, aqui é um outro país, a liberdade de expressão é diferente, eu quero ter acesso a esse resultado de busca. E aí foi curioso que o Poder Judiciário dos Estados Unidos entendeu que, negativo, algoritmo é forma de expressão da empresa. Então, a empresa filtra, condiciona o algoritmo como ela bem entender. Gente, estou levando esse debate com vocês, e aí já caminhando para o final mesmo da minha fala, porque na Europa, muito por conta de casos de responsabilidade civil, se questiona se não estaria na hora de dar alguma forma de personalidade jurídica, e me dói dizer isso, a dispositivos inteligentes. Isso parece complicado. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução que comanda estudos nessa direção, nessa área. Qual é a preocupação da Europa? A preocupação da Europa são danos. O carro autônomo, o dispositivo inteligente que cause dano a alguém, quem responde? Como essa pergunta na Europa é um pouquinho mais difícil do que acontece no Brasil, uma solução que aparece no continente europeu é de dar algum patrimônio atrelado ao dispositivo. E aí, para isso, o carro autônomo teria, por exemplo, o seu próprio patrimônio para arcar com danos que ele venha a ocasionar. Muito sinceramente, no cenário brasileiro, com o CDC, me parece que essa dinâmica de responsabilidade ela é radicalmente diferente e, particularmente, me parece mais simples. Mas, enfim, na Europa, não tendo esse tipo de solução, se fala muito sobre essa questão da responsabilidade e de se dar uma proteção de quase personalidade a um ente inteligente. Enquanto isso não acontece, a Mercedes já anunciou que o seu próprio veículo, o seu próprio carro inteligente terá como diretriz proteger o tripulante. Então, é interessante que já é uma orientação que vem do mercado dizendo que, em casos de uma eventual colisão, a matriz de comportamento do carro é proteger quem está dentro. Bom, quando esses carros autônomos começarem a andar nas ruas e você vê um carro dessa montadora, talvez você queira começar, enfim, a se afastar, entra numa loja. Enfim, esse é um caso super interessante. Eu não vou ficar falando aqui muito mais sobre redes sociais, mas eu queria terminar com 2 pontos. Primeiro, a inteligência artificial vai ser cada vez mais invisível e isso é um problema para fins de direitos. Todo mundo que tem um celular e que tira selfie, você está utilizando inteligência artificial para mudar a realidade. Quem tem celular Samsung e o tira selfie sabe que existe um negócio chamado Beauty Mode, que faz com que você seja aperfeiçoado. As selfies saem com a pessoa mais bonita. Você pode customizar o quanto mais bonito você quer sair na sua selfie. Então, a sua selfie já não retrata a realidade. Aí você vai dizer, mas aí eu tenho um controle, Tá bom. Mas se você tem um iPhone, se você tem um iPhone mais novo, existe algo interessante. As selfies dos iPhones mais novos têm naturalmente melhorado a pele das pessoas nas selfies. E isso é super interessante, Porque se você tem um iPhone mais novo, a gente
já tem logo duas conclusões. Primeiro, você está bem de vida, que é uma coisa muito boa, parabéns. E o segundo é que as suas selfies não mais refletem a realidade. E você não foi dada nenhuma escolha com relação a isso. Você terá a sua pele clareada, melhorada, por conta da selfie do telefone. Isso é preocupante, gente, porque nós temos inteligência artificial funcionando de maneira invisível. Não nos foi dada nenhuma opção, não nos foi dada nenhuma escolha. E, ao contrário, muitas pessoas vão dizer, mas que ótimo, isso é para o bem, para todo mundo ficar mais bonito. E aí, o próprio Google, em termos de selfie, recentemente lançou o Night Vision, o Night Sight, que é uma aplicação nos celulares da Google, que se a foto estiver muito escura, o próprio celular joga uma iluminação sobre aquela foto. E aqui, só para vocês terem uma ideia, e a brincadeira é que a gente tirou essa foto usando o bonequinho do Android, a gente botou o bonequinho num armário escuro e tirou a foto. A foto real é a foto da esquerda. A foto clareada pelo Google é a foto da direita. Então é interessante que ele clareia um ambiente que na verdade não estava clareado. Você vai dizer, mas isso não é igual ao Flash? Flash é físico. Flash é uma luz lançada no ambiente que a câmera capta. O que o Google faz é, sem flash nenhum, criar novos elementos na foto. E aí algumas pessoas começam a reportar que na criação o celular da Google inventa coisas na foto. Coloca cores onde cores não existia. Então, enfim, a realidade realmente, parece coisa do passado. E aí, gente, meu último slide é dizer que com todo esse cenário, a gente vai precisar de apoio na legislação. A gente vai precisar de uma lei de proteção de dados que nos ajude a manter esses checks and balances, esse equilíbrio sobre o futuro da inteligência artificial. E um artigo fundamental para isso é o artigo do chamado direito à explicação, que na lei brasileira vem de uma forma um tanto quanto enviesada, porque ele não fala tanto em explicação, mas fala mais em revisão. A nossa lei de proteção de dados, que é a Lei 13.709, que vai entrar em vigor no ano que vem, no seu artigo 20 diz: o titular dos bancos de dados tem o direito a solicitar revisão, e aí na redação da MP que alterou essa lei foi retirada essa expressão, por pessoa natural, de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais. Isso é importante, gente, porque se vão dizer, mas eu não uso muito tecnologia, eu não vou ser afetado por isso. Gente, ledo engano. O seu seguro-saúde vai ser feito cada vez mais de forma automatizada, a decisão sobre concessão de crédito é cada vez mais automatizada, todas essas decisões são cada vez mais automatizadas. E é importante que você entenda quais são os dados, quais são os inputs que chegaram ou que fizeram com que essa decisão venha a ser tomada. E por isso esse artigo 20 da lei vai ser tão importante. Se a medida provisória que altera a lei for aprovada do jeito que ela está, essa revisão poderá ser feita por máquinas. Então eu não tenho o que alguns chamam de uma trava de segurança, que é ter um humano olhando a decisão que a máquina tomou. Nós teremos máquinas revisando máquinas. É um tema super complexo, mas eu queria colocar essa informação para vocês, porque acho que é um tema que será cada vez mais importante para o nosso futuro. Gente, pedindo desculpas por ter avançado um pouquinho aqui no meu horário, queria então deixar vocês com esse recado. Privacidade não morreu, ao contrário, nunca esteve tão viva. Proteção de dados está na base da nossa discussão sobre inteligência artificial, e aí a gente tem 4 temas importantes para frente. Predição, reconhecimento facial, os nossos direitos com relação à inteligência artificial e, especialmente, nesses direitos, pensando um deles, é o artigo 20 da Lei 13.709, que é o direito à explicação. Deixo aí os meus dados pessoais publicamente divulgados. Abraço.